Certo, confere lá, hein? Pode assistir aí na palma da sua mão, na sua telinha, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo e já pode interagir também. Você que está na live, manda as perguntas aqui no 359-9733-0094. A dupla jornada, gente, o desafio de se prioritar, viu? Como aí a sobrecarga impacta a saúde mental das mulheres. No mês de março, um tema continua aí, um destaque, né? A rotina feminina. A dupla carga de tarefas entre trabalho, casa, família e responsabilidades sociais. Nós, mulheres, aí, às vezes nos vemos aí sobrecarregadas e com dificuldade de se colocar como prioridade. Essa realidade, que ainda faz parte aí do dia a dia de milhões de brasileiras, traz impactos diretos na saúde mental, na autoestima e também na qualidade de vida. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Aline Leite, que vai explicar como essa sobrecarga se forma, quais são os sinais de alerta e o que pode ser feito para construir uma rotina mais equilibrada e saudável. Aline, bem-vinda à Rádio 94, que é o destaque. Bom dia, Lidiane, bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite, Aline. Aline, o que caracteriza a dupla carga de tarefas aí na rotina da mulher atualmente? Lidiane, é importante saber, né, e aqui eu vou focar, né, que a dupla jornada, não são só duas, né, mas a dupla jornada caracteriza o trabalho externo, né, para além do lar. Então, nós duas aqui, por exemplo, estamos exercendo, né, esse ócio. Eu, enquanto profissional de psicologia, você como radialista. Então, é uma das jornadas que a gente exerce, né, e está exercendo. E aí, a gente, né, volta para casa, tem outras atividades, né? Tem a família, tem as responsabilidades do lar, tem as responsabilidades sociais também. Então, é dupla por caracterizar o fora, né, do lar. Mas a gente sabe que ainda, hoje em dia, temos essa responsabilidade ainda. Ou seja, não é só falta de tempo, é de fato ali um acúmulo de funções, né, Aline? Exatamente, é por aí. Né? E nós não estamos é fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Função, isso. Responsabilidade. E com a tecnologia isso acho que intensificou, né? Que enquanto tá resolvendo uma coisa em casa, tá no telefone resolvendo às vezes alguma atividade do trabalho. Então, é realmente isso mesmo. Exatamente. Nem em casa a gente não está ali na dupla função, né? A gente está fazendo aí, igual você disse, outras coisas. Está sempre ali com o celular na mão, né? Exato. E por que mesmo aí, com tantas mudanças, né, sociais, as mulheres ainda concentram a maior parte das responsabilidades domésticas? Que hoje, né, que a gente falando aí, não ficou só mesmo resumido no doméstico, porque ainda tem as redes sociais, né, Aline? Sim. Então, nesse ponto, eu vou trazer duas características. Primeiro, a gente ainda vive, né, o externo com uma falta de mudança de mentalidade, né? Então, assim, a gente ainda faz coisas para além do trabalho, né? É as atividades domésticas, é do filho, e às vezes os companheiros, né, as pessoas que estão com a gente, ainda enxergam que é a função somente da mulher. E não, né? A gente pode ver, e existem já, né, pessoas que contribuem. Mas um outro ponto importante é a nossa mentalidade, né? Temos ainda um controle por, às vezes, querer as coisas do nosso jeito. Então, às vezes, a gente deixa de delegar para alguém, para, né, que o outro, claro, né, tenha a maneira de fazer, porque a gente gosta das coisas, né? A gente é apegado a detalhes, ao cuidado. Então, assim, a gente também precisa mudar a nossa mentalidade. Muito bem lembrada essa parte aí, né? Porque não tá ali o desequilíbrio, às vezes, não tá só ali na divisão das tarefas, não. Exatamente. Porque às vezes a gente não deixa. Não vai fazer como eu, vai fazer mal feito, então eu prefiro fazer. Isso, é isso que acontece. A gente precisa também mudar essa nossa mentalidade. Com certeza, é verdade. Então é por isso que a comunicação é muito importante, né? E aqueles homens que dizem, então vamos dividir a conta. Então vamos dividir tudo, né? Porque senão não vai funcionar, não é, Aline? Não. Vai dividir tudo? Não é? As tarefas de casa, tudo, vai dividir? Não é assim que funciona, né? A gente tem uma outra sobrecarga mental, né, nesse sentido. Então precisa ser conversado, alinhado. E eu falo que o diálogo é a base, né, de qualquer relacionamento, não amoroso, mas o familiar, né, e qualquer um que seja, profissional. Então, o diálogo é a base. E agora, explica pra gente, Aline, como que essa sobrecarga ela impacta a saúde mental nossa aí no dia a dia? Não só mental, mas a física também. Então, assim, alguns pontos que eu elenquei foi, por exemplo, o cansaço,
a fadiga, a falta de libido. Eu acho que é um ponto importante, que muitas mulheres acham que, né, não tem nada a ver, mas tem total relação. Dores de cabeça, dores, né, no corpo. Então, assim, são sinais, aparentemente, sem nenhum adoecimento específico, mas que pode, sim, ser por conta de uma sobrecarga. Então, sinais que a gente deve estar olhando. E muitas das vezes são sinais silenciosos. Silenciosos, né? Que a gente acha que, não, é normal uma dor de cabeça, sei lá, a cada uma semana. Não, não é normal. Então, vamos olhar esses sinais, que às vezes é básico, mas é o que o corpo está fazendo, né, para nos comunicar que tem algo em excesso. É o corpo e a mente gritando socorro. Exatamente. Né? Os dois, né, compartilham ali, né, das nossas vivências, não são separados. Então, os sinais devem ser olhados com atenção. E a Cecília daqui, boa tarde, Lídia, boa tarde, a psicóloga. Como fazer para lidar com estresse e pressão de gerenciar múltiplas responsabilidades? Estou muito cansada. Boa pergunta. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que se priorizar. Em que sentido? Pensar um pouco na gente e começar a entender quais são os nossos limites. Então, assim, é importante, às vezes, delegar funções mesmo. Não é mandar, mas às vezes é comunicar. Olha, eu estou cansada. Hoje não vai dar. Você mesmo pode fazer. Ou peça para alguém te auxiliar, mas hoje eu não consigo. Seja no ambiente de trabalho, né? Seja no ambiente familiar, no próprio relacionamento amoroso. Então, assim, converse, comunique, né? Não carregue o mundo nas costas. Eu acho que essa é a dica. Né, e falar para a pessoa, olha, a gente está dividindo tudo. Eu quero dividir com você hoje as tarefas de casa. Cabe uma dose de humor também, né, Aline? Cabe. Eu até tenho um ponto aqui, talvez depois eu fale melhor, mas assim, às vezes, como tem, né, essa questão de outras pessoas, trazer essas outras pessoas do lar para estar com você nessas atividades pode ser prazeroso, pode ser divertido, pode ser engraçado. Então, assim, não leve como tem que ser a mulher e tem que ser feito dessa forma. Todos têm que contribuir. E assim, veja como o outro faça também, né? Às vezes vai virar alguma chave em você e fala, nossa, ficou bom. E eu tenho certeza que essa pessoa ao terminar e fala, nossa, eu tô me sentindo muito bem de ter ajudado. Claro. E não é ajudado, certeza. né? Ajudado, entre aspas, né? De ter feito a minha parte, né? Porque também mora ali no lar e o mesmo dever que um tem, todos para uma boa convivência, né? E a harmonia ali do ambiente que faz. É verdade. Que está. A Marlene está aqui no Alta Vila, está conosco. Boa tarde a todos, a 94 FM. Parabéns aí pelas entrevistas, como sempre. Entrevistas maravilhosas e essenciais. Como ter uma rede de apoio que ajuda a reduzir a carga de trabalho das mulheres? É isso que nós falamos, aceitar, não só aceitar, como também pedir ajuda. Isso, não só. E aí eu acho que cabe uma ajuda profissional mesmo, né? Seja ela qual for, né? Medicamento, ou até mesmo um processo de terapia, mas a própria família mesmo, né? Não, às vezes não é esperar que a pessoa vá de fato fazer. Mas eu acho que o ponto é que quando a gente fala, olha, eu tô cansada, né, me ajuda, eu preciso disso, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso me cuidar, você vai dar a possibilidade para a pessoa te compreender. Então, assim, agora, outra coisa que nós mulheres fazemos muito, eu tenho isso muito no consultório, espera que os outros adivinhem que quer ajuda. Gente, ninguém é vidente, ninguém lê pensamento, ainda mais se a gente levar em consideração o perfil, né, do público masculino. O homem é diferente da mulher, né? Às vezes a gente tem uma sensibilidade de, às vezes, captar o que está ali acontecendo no meio. O homem não, né? E isso é da natureza do homem. Então, comunique. Não espere que os outros vão adivinhar aquilo que você está passando. E se não for falado, não só aí, né? Na divisão, em pedir ajuda, em tudo, né, Lília? Tem que ser falado, né? A pessoa não o tem óbvio obrigação. Tem que ser falado também. Também, se né? faz parte. Estela está conosco, eu estou em Ribeirão Vermelho, está aqui ouvindo. Como agir para que a dupla jornada não afete a nossa carreira ou oportunidades aí de crescimento profissional? Não estou dando conta do lar e da profissão. Hoje em dia, nós mulheres, eu acho que assim, a gente saiu de um extremo e foi para o outro extremo, né? Às vezes a gente saiu de uma época, né? Eu vou até citar a série que está em alta hoje em dia, que é Bridgerton. É uma série que passa ali em Londres, nos anos de 1800.
e que a função da mulher é cuidar da casa, administrar, né, uma casa com vários criados, com vários empregados ali, e cuidar dos filhos. Mas desde cedo a menina, ela é criada para quê? Para casar e cuidar do lar. Hoje em dia a gente saiu desse estereótipo e foi muito pro oposto, né? Só dar conta da carreira. Não, né? Eu acho que é buscar um equilíbrio, né? Entender que você não precisa dar conta de tudo e que alguma coisa vai sair fora mesmo. Às vezes vai sair fora da perfeição que a gente espera, vai ficar ruim, vai ficar às vezes faltando algo. Mas calma, respire e tenha na consciência de que não vai dar conta de tudo sozinha mesmo. Então alguma coisa vai ficar por ficar. E aceite isso, né? Saiba dos seus limites, né? Defina metas, prioridades, né? Praticidade. Hoje em dia eu acho que a tecnologia também nos ajuda um pouco nesse sentido. Então tem muitas questões tecnológicas que às vezes podem nos ajudar, né? Nas atividades do lar, por exemplo. Então busque a praticidade. E nós aí, né, nós temos muita dificuldade em se colocar como prioridade. Por que essa dificuldade, Aline? Desde cedo somos instruídas que a mulher é quem cuida. É quem faz tudo, Quem né? faz, cuida. Quem faz tudo. E principalmente, eu acho que quem cuida, mas cuida do outro. Então, se a gente pegar, né, a nossa infância, antigamente, qual que eram as atividades? Hoje em dia tem mudado um pouco isso, né? Mas brincar de boneca, né? A própria psicologia, né, um tempo atrás, era majoritariamente feitas, né, e exercida por mulheres, por conta da escuta apurada, né, do cuidado, do acolhimento. Mas o homem também pode, né, desenvolver a escuta, né, e desenvolver esse acolhimento. Então, assim, desde cedo a gente leva isso em consideração no nosso inconsciente mesmo, de que fomos, mesmo ali na sociedade, né, incultaram na gente que essa é a função. E aí, quando a gente, às vezes, deixa de fazer alguma coisa pelo outro, a gente sente culpa. Porque, às vezes, a gente vai deixar de, sei lá, preparar uma refeição, porque é o tempo que tem para fazer, sei lá, alguma atividade ali na rua que precisa ser feita para você, né? Pintar um cabelo, arrumar uma unha, comprar uma coisa para você. E aí, a gente fica se sentindo culpada por aquilo, porque deixou de cuidar. Né? Deixou de estar presente. Mas isso não é verdade, né? É um momento que você tirou para você. E você se priorizou. E parece que se priorizar ali acaba sendo confundido com o egoísmo. Muitas das vezes também, né? Infelizmente tem isso também, né? Tem que saber dosar ali, né? Porque o que acontece? Eu acho que assim, quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente está muito acostumado a fazer, as pessoas começam a ver que a gente está mudando. E quando a gente muda, incomoda. Mas é o incômodo que gera mudança. Então, a gente precisa ser incomodado para não ser tocado, e tocado aquele que está do lado também, né? Seja a família, né? Seja o companheiro, para que entenda que a coisa ali não se trata só de mim. Mas se eu tô bem, eu consigo cuidar. Se eu tô bem, eu consigo trabalhar e desenvolver minha carreira. Se eu tô bem, eu consigo contribuir ali com o lar. Tá sempre ali parceira do parceiro mesmo, né? E também estar presente, né, com os filhos. Então, assim, primeiro é paradoxal, porque às vezes a gente cuida do outro e esquece da gente. Mas nesse jogo, a gente esquece que quem cuida precisa ser cuidado. Então, a gente precisa assumir isso também, fazer uma mudança de mentalidade, de que às vezes a gente precisa deixar que o outro nos cuide. Muitas mulheres chegam pra mim justamente com isso. É eu que faço tudo, é eu que cuido, é eu que priorizo. Mas espera aí, você deixa ser cuidada? Né? Se você tá ali, às vezes, passando por um momento ruim, você permite, né, que o outro cuide de você ou não? Então, assim, é importante também, né, se questionar. E se ela tá sobrecarregada, chegou nesse ponto porque ela não se permitiu ali, né? Nem se cuidar, o autocuidado ali, e nem descansar, né? Sim. Então, uma coisa que ela foi permitindo, aí hoje ela falou, basta, chega, não aguento mais, mas é porque está sobrecarregada e não consegue ter mais ali. E por que essa sensação de culpa, ela vem ali muito grande entre nós, mulheres, ao descansar ali, ao parar um pouco? Eu acho que é justamente isso que a gente vem falando, né? Esse excesso de querer dar conta de tudo. E de forma perfeita, né? Porque se sai alguma coisa errada também, meu Deus, eu sou insuficiente.
eu não dou conta, mas espera aí, é insuficiente para quê e para quem? Então, assim, até perguntas provocativas que eu vou deixar aqui sem resposta para que a gente pense. Né? Não está sendo suficiente para quem ou para quê? Aí a gente começa a entrar em alguns aspectos das nossas vidas que às vezes a gente não está olhando. Porque tem muitas relações abusivas, tóxicas e que exigem muito ali do que a pessoa não pode mais dar. Claro. Talvez já deu bastante ali, mas agora tá cansado, não aguenta mais aquilo ali, né, Aline? Sim. Temos aqui muitas participações, a Isabel está conosco. Boa tarde, Aline. As responsabilidades da mulher, mesmo aposentada, ainda temos que abrir mão de nos priorizar, né? Eu trabalho, cuido da minha mãe, esse é o meu caso, ajudo minhas irmãs. O bom é que nós somos unidos aqui, meus cunhados também ajudam aí nessa parte. Nossa prioridade é cuidar da mãe, assim vamos rezando, revezando na união. Eu acho que é nossa realidade, né? Aqui entra em muitos pontos, né? Que daria uma outra live pra gente falar, né? Sobre as nossas obrigações, né? Enquanto família. Mas tem de, né? Mesmo que o foco seja o cuidar da mãe, como é que você tá? Né? Você tem um tempo, né, em que você pode fazer suas coisas, né, e tem esse revezamento dos irmãos, e você aproveita esse tempo ou fica preocupada, né? Vamos imaginar, na sua semana de folga você fica preocupada em como o irmão tá cuidando, porque quando você vai chegar vai estar ali, né, de uma forma que não vai te agradar. Então, assim, né, calma. O seu momento você faz da sua maneira, o momento do outro, deixa o outro fazer dele. Exato. E por que dizer não ainda é tão difícil aí para muitas mulheres, Aline? Eu acho que aqui volta aquela questão de que a gente saiu de um oposto e foi pro outro. Quando a gente diz não, a gente tá entregando pro outro uma negativa de que esse é o meu limite, eu não vou passar ele. O outro, ele tem o direito de aceitar ou de não aceitar. Mas aí você tem a obrigação de sustentar o seu não. Então, assim, não é fácil. Por quê? Porque incomoda, né? Então, assim, quando a gente começa a nos priorizar e falar, não, hoje não. Hoje eu não posso ficar, por exemplo, com a minha mãe porque eu tenho um outro compromisso. Não é meu dia, não é a minha semana. Então, assim, isso vai incomodar. Ainda mais, né, se for mulheres que têm uma tendência a querer agradar. Por questões, né, psicológicas mesmo, ou de desenvolvimento da vida. Então, falar não se torna muito difícil. Às vezes fica com medo do julgamento ali, né? Do julgamento, do que as pessoas vão falar, né? Vão te tirar de um lugar de boazinha, ou de tirar de um lugar, né, que agrada. Mas por que fulano, né, não tá fazendo isso mais? O que tá acontecendo, né? Então, assim, é preciso se conhecer e sustentar o seu não, né? Saber por que não vai fazer aquilo. E que estratégias práticas aí podem ajudar aí, né, nós mulheres, a organizar melhor o tempo e também definir prioridades? Eu vou citar aqui 3. Primeiro, né, a gente tem que olhar a praticidade, né? Aquilo que às vezes a gente se programa para fazer mais de uma vez e não dá certo, pode ser que não seja para nós. Então, assim, às vezes tem que abrir mão. Então, esse é o primeiro ponto, né? Buscar pela praticidade. Depois, né, fazer aí sua rede de apoio. Seja amigos, eu acho que a amizade nesse ponto entra muito, porque é um momento em que você desvincula, né, das obrigações e você pode compartilhar também das angústias, né, saber como é que a outra pessoa lida, talvez com questões semelhantes. E o terceiro ponto, eu acho que e o principal, é a nossa mudança de mentalidade. Começar a pensar que o outro pode fazer da maneira que for, que também vai ser feito. Então, eu até brinco que a criança de hoje é o adulto de amanhã. Se hoje você tem meninos em casa, na faixa ali, né, de aprendizado, e ele está interessado, vai te ajudar, contribuir com as atividades, aceite. Mesmo que isso vai fazer bagunça, mesmo que isso vai ficar, né, vai gastar mais tempo, vai te demandar mais paciência, mas pode ser algo descontraído. Você pode ali saber coisas do seu filho que às vezes você não saberia em outras atividades e você pode ter ajuda. Além de você estar orientando de que ele pode contribuir com as questões do lar. Não vai deixar de ser homem, não vai deixar de ser viril, né, que muitos pensam nesse sentido. Vai continuar sendo seu filho, mas vai poder também ter uma mudança de mentalidade. Então se permita, né? Permita uma vez na semana, vamos fazer um bolo?
Né? Vai fazer bagunça, vai ter falação na cabeça, vai ter falta de paciência? Vai. Mas pode ser uma atividade interessante. E também vai mudando aí esse padrão, né? De que as funções da casa são... só da mulher. Então, exatamente, para que nós tenhamos aí um futuro onde as mulheres não fiquem tão sobrecarregadas. Exatamente. Aí sim a gente vai começar a estar equiparados, né? Mas a gente precisa ainda de muito trabalho. E vai poder realmente falar que estamos dividindo tudo. Isso. Não é, Aline? E como que a mulher pode começar aí, mudando essas rotinas mesmo aí, né? Temos aqui também mais uma pergunta. A nossa ouvinte, a Solange, está em Bom Sucesso. Que maravilha, os 4 cantos de Lavras e toda a região ligados à 94 FM. O que você acha que precisa mudar na sociedade para apoiar as mulheres que enfrentam dupla jornada? Seria... O social, ele é fundamental. Ele vai fazer com que a gente haja por algumas... Né, da maneira que a gente age. Só que, sim, antes de pensar o social, eu acho que a gente precisa pensar o interno e o nosso redor mais próximo. Então, como é que está a nossa dinâmica familiar hoje? Como que está a gente, enquanto mulher, frente a situações que às vezes nos colocam num lugar desagradável, que a gente não goste, né, que nos causa algum desconforto? O que a gente faz? A gente abaixa a cabeça e fica quieta? Né? Ou a gente se impõe, a gente fala, não, mas eu não penso dessa forma, eu tenho outro pensamento, tenho uma outra visão de vida, de mundo. Então, assim, o social, ele vai nos afetar, mas a gente precisa pensar que antes da gente fazer alguma coisa externamente, a gente precisa fazer algo perto, né, internamente. Então, eu volto a dizer, a gente precisa fazer, né, ter uma mudança de mentalidade em nós mulheres. Então, muitas mulheres chegam para mim na clínica, de novo, né, com essa questão. Eu faço tudo, né? Eu preciso, né? Às vezes de um descanso, mas eu não consigo. E aí eu pergunto, mas assim, e se você tiver ajuda, você vai permitir que essa pessoa te ajude, seja quem for? Então, assim, às vezes não quer se haver com essas questões. E aí, isso é um ponto que gera desconforto e até adoecimento. Porque se a gente tem excesso demais de atividade, às vezes para não focar em algumas questões da gente mesmo, a gente começa a adoecer. É como se eu sei que tem um problema que pode vir à tona, mas eu não quero lidar com esse problema, vou deixando, vou postergando, e isso gera ansiedade. Que problema seja esse? Olhar como é que está o seu relacionamento, né? Como que está o seu parceiro, como você está com os familiares. Então, quando a gente sai de um lugar, né, de nossa, tá tudo muito ruim, tá tudo muito difícil, começa a ver pra nossa vida, a gente vai ver que tem coisa que a gente precisa olhar, que a gente precisa entender, compreender, para depois o externo fazer também a parte, né, que é um efeito dominó, né? Então, assim, a gente precisa esbarrar em um para que o outro aconteça. Então, esse um tem que ser a gente. A gente está tudo interligado, né? Somos um todo, né? Então, até porque se a gente não está bem, as pessoas em volta não vão ficar também, né? Então, a gente precisa se cuidar, né, Aline? E a dupla jornada ainda é uma realidade para muitas mulheres. Falar sobre esse assunto é fundamental para promover consciência, empatia e mudança, entender os impactos da sobrecarga e aprender a estabelecer limites são passos importantíssimos aí para uma vida mais equilibrada e saudável, como deixou claro a psicóloga Aline Leite. Tem muitas outras perguntas, mas o tempo, não dá mais tempo. A não ser para agradecer muito a sua vinda à rádio, a sua vinda aqui ao nosso destaque. Muito obrigada mesmo pelas informações, pelo bate-papo, Aline. Eu que agradeço. E você que chegou agora, acessa a live, hein? Tem lá essa entrevista na íntegra, @Rádio 94 Lavras. Continue também participando aqui das promoções, muitas promoções falando. Fica ligado aí na programação. Tá todo mundo ligado, né? Volto já com vocês.